Paz do Senhor, irmãos, vamos começar a nossa reunião, a leitura pela palavra de Deus, que está em 2 Samuel, capítulo 12, a partir do versículo 15. O tema da nossa meditação hoje é chorar e sorrir tem a hora certa. Todo mundo achou aí? Pode caminhar? Vamos lá, então, começa aqui no versículo 15, diz assim: Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi e adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou, e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele, para o levantar da terra. Porém ele não quis, e não comeu pão com eles. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi de dizer-lhe porque diziam: Eis que, sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvido à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais mal lhe faria. Viu, porém, Davi que os seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança era morta. Pelo que disse Davi a seus servos: É morta a criança? E eles disseram: É morta. Então Davi se levantou da terra e se lavou, e se ungiu, e mudou de vestidos, e entrou na casa do Senhor, e adorou. Então veio à sua casa e pediu pão, e lhe puseram pão e comeu. E disseram-lhe seus servos: Que é isso que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste. Porém, depois que morreu a criança, te levantaste e comeste pão. E disse ele: Vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e viva a criança? Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu agora? Poderei eu fazê-la mais voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então, consolou Davi a Betsaba, sua mulher, e entrou a ela e se deitou com ela, e teve ela um filho, e chamou seu nome Salomão, e o Senhor o amou. Bom, todos acho que conhecem essa história, né? Essa história é uma das histórias clássicas da Escola Bíblica Dominical de crianças, né? E de adultos também, né? Sabe, Davi, num momento de descontração e de displicência, porque o lugar dele era estar na guerra junto com seus soldados, e ele estava em casa, no palácio ali, absorto, saiu na varanda e, de repente, ele olha para onde não devia ter olhado. E viu ali Batseba tomando banho, e ali ele cobiçou aquela mulher. E dali, daquele relacionamento, nasceu uma criança. Nasceu uma criança, não, ela ficou grávida. E quando ela ficou grávida, nesse período, a criança nasceu. Quando essa criança nasce, ela fica doente. E, diz a palavra, adoeceu gravemente. Quando essa criança adoece, o que Davi faz? Ele se tranca no seu quarto, ficou jejuando e orando. Então, aqui diz assim: passou a noite prostrado sobre a terra. Ou seja, jejuou Davi e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então, amados, primeira coisa que chama atenção, Davi, o homem segundo o coração de Deus, um homem que tinha intimidade com Deus, o que acontece quando ele passa por um momento de aflição? Ele faz a coisa certa. Primeira coisa que ele fez, buscar a Deus. Ele foi buscar a Deus. Ele entra no seu quarto, diz que ele passou a noite. E como que ele passou? Em jejum. Então, o jejum é uma arma, uma ferramenta que Deus nos deu para os momentos de batalha, momentos de luta. Então, eu sei que muita gente não leva o jejum muito a sério, não dá muita importância ao jejum. Mas o jejum é algo extremamente sério, importante, algo fundamental na nossa vida.
Então, ele toma as decisões certas. A gente vê quando a pessoa realmente ela serve a Deus, quando ela tem realmente uma comunhão com Deus, entende os propósitos de Deus, as armas que nós temos como recurso para nós, a gente percebe que a pessoa realmente está no plano de Deus, está entendendo. Então, ele jejua, vai para o quarto e vai lá e prostrado sobre a terra, ele passa ali a noite, né? E ali os seus servos ficam preocupados, porque ele passa ali e não quer falar com ninguém. E, nesse tempo, a criança morre. E ele, então, ele ouve seus criados comentando do lado de fora ali, cochichando baixinho, e ele percebe que alguma coisa estava errada. Então, ele diz aí, a criança morreu? Ele diz, morreu. O que ele faz? Levantou, se lavou, se ungiu, trocou de roupa, entrou na casa do Senhor e o adorou. Olha que atitude, queridos, olha que coisa, que manifestação do Espírito na vida através de Davi. Seu filho tinha acabado de morrer, ele se lava, se unge, troca de roupa e vai para onde? Para a casa do Senhor. E diz que ele foi adorar a Deus. Ele não foi chorar, foi se lamentar, não foi reclamar, foi brigar com Deus, como às vezes eu vejo pessoas dizendo, não, porque ontem eu briguei com Deus. Você vai perder sempre. Você não vai ganhar uma. Brigou com Deus, está perdido. Com Deus você pode reclamar, chorar, se espernear, mas a pior coisa que a gente faz na vida é brigar com Deus. A gente pode até reclamar com Ele, fazer lamentos, mas essa briga a gente nunca vai ganhar. O que a gente pode conseguir é Deus dar um puxão de orelha na gente e dizer. Mas o que eu quero aqui, dois momentos de duas atitudes diferentes. Então, Davi, enquanto seu filho estava vivo, aqueles criados falam isso para ele. A criança estava viva e você ficou aí jejuando, chorando, se lamentando lá no quarto, trancado, não queria falar com ninguém. Agora a criança morreu, você sai, come, bebe, se troca e vai para o templo, vai adorar a Deus como se nada tivesse acontecido. Amados, nós precisamos aprender a reagir em situações tanto adversas como situações favoráveis. Nós precisamos saber que há tempo de chorar e há tempo de sorrir. E a gente tem a hora certa para fazer essas coisas. E fazer a coisa certa na hora certa, nós recebemos a resposta certa de Deus para aquilo que nós precisamos. Então, você veja, Davi, quando ele manda buscar a arca da aliança que estava lá com os filisteus, vai para a casa de Obed-edom, ele manda trazer lá para perto dele, ele prepara uma tenda para trazer a arca. E ele se preparou antes para receber aquela arca. Quando a arca está chegando ali, então ele faz aquele salmo que diz, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, pois entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. E ele dança, pula, junto de sua esposa Miriam, ridicularizaram. Você é um rei, aí fazendo papel de bobo aí no meio de todo esse povo aí e tal. E então, veja que ele fez nada mais do que, nada menos do que expressar realmente aquilo que estava no coração dele. A alegria, a gratidão. Ele estava feliz da vida com isso. E muitas vezes nós temos vergonha de expressar nossa alegria, nossa gratidão a Deus. Eu vejo pessoas, às vezes, na igreja, que não cantam quando estamos louvando, não bate palma quando nós estamos batendo palma, não dá um glória a Deus, não fala um aleluia. Sabe, parece que são meros assistentes. Estou aqui para ver o que vai acontecer. Se for do meu agrado, o culto foi uma bênção. Se não foi, eu não gostei do culto. Então, veja que nós precisamos saber
quando é momento de chorar e quando é momento de alegrar, de sorrir. Por quê? Porque nós estamos demonstrando para Deus o que é realmente o que nós estamos sentindo. E Deus quer que a gente expresse isso. Como é que você expressa amor por alguém? Dizendo apenas, olha, eu te amo. Aí você acorda e diz para ela, eu te amo. Aí na hora do almoço você diz, eu te amo. Aí chega na hora da janta, eu te amo. Antes de dormir, eu te amo. E passa um mês, 2 meses, vai chegar uma hora que as pessoas dizem assim, peraí, eu quero você só fala, você me ama, né? Ah, cadê as atitudes? Onde estão as atitudes de que realmente me ama? Então, nós vamos para um culto e Deus está esperando o quê? Que a gente demonstre aquilo que o salmista diz. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, a gente precisa estar na casa do Senhor mostrando alegria. Agora a gente vai dizer, mas eu estou cheio de problema, eu chego lá com tanta luta, cansado, trabalhei a semana inteira, cheio de problemas. Olha, Davi tinha um problemão na vida dele. Ele estava aqui passando por um momento de luto. Ele tinha acabado de perder o seu filho. E o que ele fez? Foi, se lavou, se ungiu, trocou de roupa e foi para a casa do Senhor fazer o quê? Adorar. Adorar. E creio que ali ele se derramou diante do Senhor. Ali ele adorou a Deus. Ele mostrou a ele que ele estava triste, sim, mas ele não escondeu a alegria de poder confiar em Deus, estar na casa do Senhor, poder ali adorar, louvar a Deus. Então, nós muitas vezes nos omitimos de mostrar a Deus a nossa alegria, a nossa gratidão. A gente sabe muito demonstrar nossa tristeza, nossa dor, nosso choro. Isso a gente sabe fazer. Isso a gente faz com uma... somos experts. Temos uma capacidade de chorar, de se lamentar diante de Deus, mas muitas vezes esquecemos de louvar, agradecer, se alegrar na presença de Deus. E por que isso? Para que isso? Para que os outros vejam que eu estou lá levantando as mãos quando eu adoro a Deus, que eu estou cantando, batendo palma. Não, não. Ninguém precisa ver isso com você. Aliás, nem tem que ficar se preocupando com o que quem está do meu lado direito ou esquerdo está fazendo. O que mais importa num culto é o que eu estou fazendo para Deus. Qual é a minha intenção de ir num culto na igreja? O que eu estou pensando quando eu entro no meu quarto, dobro os meus joelhos, abro a palavra de Deus e me derramo aos pés do Senhor? O que eu estou pensando? O que eu estou querendo? Qual que é o meu propósito nisso tudo? Então, o foco que muitas vezes está errado. Então, eu não bato palma porque eu tenho vergonha. Poxa, mas você já pensou se Deus falar, não vou naquela cruz, não, estou com vergonha lá de ficar todo mundo me olhando porque eu vou morrer. Então, meus amados, aqui Davi dá uma lição para a gente, uma aula do que é realmente ter o coração no coração de Deus, do que é realmente a gente saber o momento de sorrir e o momento de se alegrar, o momento de a gente chorar, se lamentar e o momento de adorar. Então, nós precisamos olhar para dentro de nós e ver o que é que eu estou dando para Deus. Será que eu estou realmente entregando para Ele o meu melhor? Será que eu estou dando para Ele o meu melhor? Será que Deus está se agradando, se alegrando daquilo que eu tenho feito por Ele, para Ele? Então, nós não podemos nos omitir de chorar e nem de sorrir, porque haverá todos esses momentos. Haverá momentos de choro, haverá momentos de alegria. A palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Então, ainda que eu tenha passado, como Davi, passou a noite prostrado sobre a terra,
Então vejam que ele passou a noite em choro. E a palavra diz o quê? A alegria vem pela manhã, mas, poxa, veio uma notícia de morte. Mas veja bem, aqui no versículo 24 que eu li. Então consolou Davi a Batseba, sua mulher, entrou a ela e se deitou com ela. E teve ela um filho e chamou o seu nome. Como foi o nome dele, quem sabe? Qual o nome do filho que ele teve? Salomão. Salomão. Quem? Rei Salomão. O homem mais rico, sábio que já houve em todo o tempo. Então a alegria veio. O choro durou uma noite. Aquela noite ele teve ali relação com a sua mulher Batseba. E daquele relacionamento, com uma mulher que ele tirou de um relacionamento que ele não tinha direito de fazer, cometeu um homicídio, um adultério, mas o arrependimento dele deve ter sido tão grande, que Deus aceitou o arrependimento dele. Então, quando chega aqui no Salmo de número 51, que todos devem conhecer, ele está passando exatamente nesse momento. E ele, então, começa a escrever esse salmo. Ele diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Então, veja aqui que ele está abrindo o coração, confessando o pecado dele e mostrando arrependimento e confiando na misericórdia de Deus. Veja que ele fala na multidão da misericórdia de Deus e não na multidão dos meus pecados. Eu já falei sobre isso numa pregação. Esse negócio de orar dizendo, perdoa a multidão dos meus pecados, isso está errado. Nunca ore isso aí. Se você tem um pecado, vai lá e confessa. Não espera criar, não é caixinha de... Vai acumulando aqui, depois... Quem faz isso é judeu. O judeu tem um dia por ano, que é o dia do perdão, Yom Kippur. Eles vão lá naquele dia, descarrega todo o caminhão de melancia deles, paga tudo, aí no dia seguinte começa a pecar tudo de novo e começa a acumular até o Yom Kippur do ano que vem. Então, nós não. A cada vez que eu sei que eu errei, eu tenho que me arrepender e vou lá diante de Deus. Então, ele faz isso. Até aqui ele fala, olha, contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos parece mal, para que sejas justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me como isope, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Então, ele está dizendo, eu creio que o Senhor pode apagar meus pecados, tirar minhas iniquidades, tudo isso, e eu vou ficar mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir o júbilo e alegria para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Agora aqui ele pede uma coisa tremenda. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova. Ou seja, faz de novo, porque eu pequei, errei, mas eu quero que o Senhor faça de novo em mim um espírito reto. Então ele diz, cria um coração puro. Deus pode fazer isso com todos nós. Não me lance fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Olha que coisa séria que ele está falando aqui. Por causa do nosso pecado, das nossas iniquidades, da nossa maneira errada de viver, Deus pode retirar o Espírito Santo de nós. Com quem que Deus fez isso? Quem lembra? Deus tirou o Espírito dele. Saul? Saul.
Saul, Deus retirou o Espírito Santo de Saul. E Deus para quem? Exatamente para ele, para Davi. Aqui, agora no 12, olha que fantástico. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Agora ele está pedindo alegria. Alegria. Então, agora ele quer alegria. Está triste, está abatido, arrependido. Só que agora ele está pedindo o quê? Traz de volta aquela alegria que eu tinha antes de pecar, antes de fazer aquilo errado. E sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti converterão. Então, olha, no 17, os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Tremendo, não? Eu fico maravilhado quando vejo assim a postura de um homem de Deus, como ele sabe agir e reagir na presença de Deus. Apesar da adversidade do momento, né? Então, assim, ele diz assim, o passado é passado. Olha para o presente. Deus nos dá essa capacidade de conhecer novas pessoas, de amar novamente, de ter uma nova oportunidade, de ver florescer o galho que já estava seco. A gente esperar realmente em Deus que tudo pode ser renovado na nossa vida quando nós reconhecemos a nossa iniquidade, reconhecemos nossas vezes mazelas que a gente cria e que recorre a Deus quebrantado, arrependido, e Deus, então, pelas suas, aqui como diz o Davi, né? Das suas misericórdias, né? Multidão de misericórdia. Então é isso, amados. A gente precisa aprender com essa palavra, que a gente tem momentos de chorar e momentos de sorrir. E a gente precisa aprender, saber chorar e saber sorrir, mesmo quando as circunstâncias são adversas para nós. Amém? Alguém quer comentar alguma coisa, contar um fato, um testemunho? Por favor, fique à vontade. Eu sempre acho, pastor, que quando a gente vai chorar, parece que a gente fica mais perto, né? É como se a gente se permitisse mais, né? É como se você se derramasse mesmo numa dependência. Quando a gente está feliz, a gente acaba meio achando que parte daquilo é nosso, tem o nosso dedo, né? É difícil reconhecer isso, né? Estou dizendo assim no dia a dia, né? Quando uma coisa vai lá, dá certo, a gente fala, ai, Deus é bom, ajudou, né? Mas que bom que eu também sabia isso, porque eu também falei aquilo. A gente, nas coisas boas, a gente sempre se coloca junto, né? E agora, quando você está passando uma dificuldade, você fala, Deus, eu não tenho nada, eu só tenho o Senhor. Então, eu acho que a entrega é diferente, né? Infelizmente, isso é verdade. Não deveria ser, porque para Deus, tanto a dor como a alegria têm o mesmo peso para Ele. Por quê? O que nós fazemos é que, quando a gente está triste, nós nos abrimos de uma maneira que a gente não se abre quando está alegre, né? Exemplo, a gente vê, né, um torcedor fanático de futebol, quando ele expressa alegria pelo time dele que está ganhando, fez um gol. Não é assim? Ele vamos lá, ganhamos. Ele diz, parece uma loucura. Essa intensidade da alegria, ela deve ser igual à intensidade da tristeza. E nós fazemos aquele momento de tristeza com muita intensidade. Então, para Deus, não é que
nós estamos mais perto ou mais em comunhão com Ele, quando nós estamos... Para Deus, Ele vê de maneira igual. Nós é que somos levados a chegar mais perto dele quando nós estamos contritos, abatidos, tristes. E aí nós vamos mais perto, mas ele está lá. Agora, ele espera que a mesma intensidade da tristeza, quando a gente passa por uma tristeza, uma luta, esteja na alegria também. Então, aqui Davi mostrou que, da mesma forma como ele se lamentou, se trancando no quarto em jejum e chorando a noite toda, passou a noite prostrado sobre a terra, ali, cara no pó. Só que depois, o que ele fez? A mesma alegria. Se lavou, se ungiu, botou a melhor roupa e foi para onde? Para a casa do Senhor adorar. Então, ele não fez distinção. Quando eu estou triste, eu estou muito triste. Quando eu estou alegre, estou mais ou menos. Então, nós precisamos demonstrar isso para Deus. Deus quer ver isso em nós. Essa alegria no culto, no quarto sozinho, no ônibus orando, louvando a Deus, quieto, com a boca fechada, mas aquela alegria dentro do nosso coração de estar podendo falar com Deus, podendo agradecer, mostrar a nossa gratidão, a nossa alegria de saber que Deus está sempre nos ouvindo. Amém? Mais alguém? Não? Quem quer falar nada? Não?